Boa noite, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo nesse momento, nesse final de dia, início de noite, que você tenha uma noite abençoada e poderosa em nome de Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre a importância de nós limparmos o nosso coração, dando a perda de coisas que nos feriram, de pessoas que nos maltrataram, perdoando essas pessoas para que nós não tenhamos bloqueios emocionais e até mesmo bloqueios espirituais. Pelo contrário, que nós possamos ter fluidez na nossa caminhada, tendo um coração limpo, entregando para o Senhor as nossas demandas, que isso não venha nos acompanhar mais. Eu espero que muitos de vocês já tenham ficado mais leve nesse dia. E eu quero te perguntar, você conseguiu dar um passo em direção ao perdão de alguém que você estava carregando ali um ressentimento, uma mágoa? Como você se sentiu ao fazer isso? Deixa nos comentários aí como foi a tua experiência. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais ainda, agora nessa noite, sobre essa liberdade que o perdão nos traz. Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe a sua inscrição ativando as notificações, também já deixe o seu like, e se você sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra sobre perdão, sobre dar a perda, sobre restauração, mande esse vídeo para essa pessoa que certamente ela será muito edificada. A carta de Paulo aos Colossenses nos diz, no capítulo 3, no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Novamente nós vemos aqui se confirmando esse ensino da importância de nós perdoarmos assim como o Senhor nos perdoou. Mas ele começa falando o seguinte: suportai-vos uns aos outros. Quando a palavra fala suportai-vos uns aos outros, ela não está falando assim, aquele irmão é um irmão insuportável, então eu tenho que suportar aquele irmão. Não se trata bem disso, se trata de nós darmos suporte aos nossos irmãos, suportando os nossos irmãos nas suas fraquezas, suportando os nossos irmãos quando eles têm necessidade e, claro, quando eles têm uma fraqueza emocional a ponto de nos ferir, a gente precisa também entender isso, liberar perdão e dar suporte, Como fazemos isso? Perdoando. A maneira que temos de suportar quando acontece algum fato é perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, contra outrem. Então, se alguém tem motivo de queixa contra você, ou você tem motivo de queixa contra outra pessoa, você deve ir pelo caminho do perdão. Não adianta você ficar lambendo ferida, não adianta você ficar ali mexendo naquela ferida, fazendo aumentar, ou ficar fomentando esse ambiente de queixume. Tem pessoas que são queixosas, tem pessoas que são murmuradoras. Queridos, não seja assim. Se alguém está falhando, se alguém tem motivo de queixa, ou você tem motivo de queixa, limpe o seu coração, libere perdão, porque ele fala na continuação, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, da mesma maneira que a graça dele nos alcançou, você precisa também manifestar graça, e graça é perdão, Eu sei que tem uma definição de graça que diz que é o favor imerecido de Deus, mas isso é parte da equação. A graça, ela não é só favor imerecido, a graça também é, no sentido original, lá do hebraico, a Bíblia diz que o primeiro que achou graça diante de Deus foi Noé. E a graça, ela, no contexto judaico, ela era o perdão de parte de uma dívida. Então, quando a pessoa ela não poderia pagar totalmente, integralmente uma dívida, a pessoa pagava a parte que ela poderia pagar, e aí
aquele que era o credor, ele exerceria graça sobre o restante. Então a graça tem a ver com perdão. Nós vemos aqui, por exemplo, no nosso país, que recentemente o presidente da República, né, o anterior, ele emitiu um decreto de graça sobre alguém que havia sido condenado. Isso é o perdão presidencial. Então, a graça, ela tem a ver com perdão. Então, da mesma maneira que você foi perdoado e a graça te alcançou, você, ao liberar perdão, você está exercendo graça sobre outras pessoas. Agora, se você decide não exercer graça, como também você vai se colocar debaixo da graça? E aí é que está o problema. Dessa forma, nós nos colocamos debaixo da lei. Por isso que a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, ou já está condenado. Já está condenado por quem? Pela lei. Porque se você não crê nessa palavra que te diz que a graça veio sobre a tua vida, a graça salvadora que te ensina a viver, e você não vive essa palavra multiplicando graça, manifestando graça, na multiforme graça sobre outras pessoas, você se aparta da graça e aí você fica debaixo da lei. Então, a Bíblia diz que se nós estamos na graça, fomos salvos pela graça, que nós não vivamos mais debaixo do jugo da lei, porque a graça agora cobre a parte que nós não demos conta da lei. Isso não significa que não há nada a ser feito da nossa parte. Então, da mesma maneira que a graça te alcançou, que essa graça na tua vida possa alcançar outras pessoas. Então, exercer perdão é manifestar graça. Exercer perdão é dar a perda, porque aquela pessoa não conseguiu pagar a dívida completamente. Ou seja, ela não conseguiu ser íntegra completamente. Ela não conseguiu ser completamente fiel. Ela não conseguiu ser completamente leal. E aí você consegue exercer graça na parte que ela não deu conta. Essa é a parte do pagamento da dívida dela que você vai manifestar graça. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas devem ficar errando umas com as outras. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos optar pelo pecado porque existe a graça. Não. Da mesma forma que nós não devemos abusar da graça, não devemos também abusar do coração de ninguém. Amém? Nós temos que ter isso como um princípio em nossas vidas, com muita seriedade, recebendo graça e manifestando graça quando é necessário. Amém, queridos? Então nunca deixe de perdoar, não carregue mágoas, deixe o seu coração limpo, não tenha uma vida cheia de correntes no coração, porque você foi maltratado, foi humilhado, enfim. Deixe o seu coração nas mãos do Senhor, libere perdão, fique leve em nome de Jesus, viva leve em nome de Jesus, viva tranquilo, em paz, dando a perda de coisas que não vão levar a nada mesmo, que já foram perdidas. Assimile essas perdas, libere perdão e deixe nas mãos de Deus o teu futuro, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque nos lembrar que o perdão é essencial para vivermos livres e em paz. Muito obrigado por essa verdade em nossas vidas. Senhor, eu sei que é difícil perdoar, mas nos ajude, Senhor, a liberar perdão. Ensina-nos a perdoar sempre, Pai, como Tu nos perdoaste, e que de maneira alguma nós venhamos nos apartar da Tua graça, que da mesma forma como essa graça nos alcançou e nos ensina a viver, nós possamos também manifestar graça sobre a terra, que possamos, Pai, viver sem mágoas, sem ressentimentos, sem emoções tóxicas, mas cheios do Teu amor. Por isso que o Teu amor transborde em nossas vidas, Pai. Nos ajuda a viver dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não liberou perdão nesse dia sobre pessoas, esse é o teu desafio. Ainda dá tempo de, antes de dormir ou agora à noite, você estar dedicando um tempo para orar, liberando perdão. Resolvendo o teu coração. Resolva-se com Deus, libere perdão no seu coração, tire as muralhas, as fortalezas, as cadeias, em nome de Jesus. E se essa palavra te edificou, que você possa também deixar nos comentários aquilo que Deus está falando contigo,
que se você tem sido ministrado também com esses vídeos devocionais e de oração da manhã e da noite, que você também possa deixar o seu comentário. Eu espero que você esteja sendo edificado pelo Senhor. Da mesma forma, eu te peço que, se porventura você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários que eu mesmo estarei comprometido em orar pela tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço, um final de noite abençoado. Shalom.